Olá, olá! Então, aqui neste vídeo vou falar-te sobre as 5 principais características lado luz e lado sombra do sexto signo do zodíaco. Pois é, estamos aqui a falar de Virgem. Virgem, chegou a vossa vez, mas já sabes, como eu costumo dizer, nós temos Virgem em alguma parte do nosso mapa astral. Nós não somos apenas 100% Virgem e tu vais identificar aqui algumas características. Eu sei que sim, eu sei que sim. Eu não sou Virgem e tenho muitas características de Virgem, então vamos lá viajar juntas porque o vídeo de hoje é dedicado à Virgem e às suas características lado luz e lado sombra. Vamos lá viajar. Olá, olá, cara amante do universo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Quarto Crescente. O meu nome é Ana Ameixoeiro e chegamos aqui ao vídeo de Virgem. Este tem sido uma sequência de vídeos acerca do lado luz e lado sombra dos signos do zodíaco e aqui neste eu vou-te falar precisamente sobre o sexto signo, que é o signo de Virgem. Vou-te dar aqui algumas características iniciais deste signo que acho que é acessível a todas as pessoas, que é um signo de terra. Ele é o segundo signo do elemento terra na contagem e na ordem perfeita também do zodíaco, e ele faz a parte da transição da estação aqui no hemisfério norte, da estação do verão para o outono, ou seja, ele tem esta característica mutável e ele é um dos únicos signos do zodíaco que não é representado por um animal ou por um símbolo tão específico. Ele é o único que é representado pela energia feminina, por uma mulher. Em muitos lugares tu vais ver isso e só isso já nos está a dar ali algumas pistas da essência também deste signo. Ele é o oposto e complementar do signo de Peixes, ou seja, ele reside ali na sexta casa, enquanto o signo de Peixes reside na 12ª, ou seja, independentemente da sua posição, quero dizer, eles também vão ser o signo oposto e complementar. E sobre o signo de Peixe também já tens aqui um vídeo no canal que tu podes assistir e ir ver lá algumas características desse próprio signo. Virgem, ele também é regido pelo planeta Mercúrio, esse deus alquímico, e partilha este reinado entre Gêmeos e Virgem. Gêmeos reside um plano também muito mais mental, porque Gêmeos é do elemento ar e Virgem é do elemento terra, então vem trazer muita diversidade prática, se assim posso dizer, na configuração que é a materialização. Vamos lá a isso, que eu também neste vídeo, muitas pessoas me têm pedido algumas características ou algumas personagens que se possam inspirar, que sejam deste signo. E vou também dar aqui algumas personagens que também me fazem inspirar quando eu olho para algumas características deste signo Virgem. Por exemplo, Michael Jackson, Beyoncé, a Madre Teresa e também até o Kenny Reeves e até a Hermione do Harry Potter. Eles têm muitas características de Virgem que tu vais conseguir identificar. A Hermione não é uma personagem, uma pessoa mesmo, mas ela traz essas características, como tu também podes ver. Ela é aquela que sabe sempre tudo, ela tem uma solução para tudo, ela tem uma timidez natural, mas também tem uma beleza e uma essência muito particulares. Ela é a rapariga daquela história no Harry Potter e ela
independentemente da sua origem mais humilde, ela consegue lá chegar através do conhecimento, do estudo, da sabedoria e do perfeccionismo e da sua humildade, ok? Então, isto já são também algumas palavras e características e alguns ícones, algumas pessoas, ícones que tu podes ir observando. Madre Teresa, assim, está entre virgem, e eles tinham mesmo este senso de serviço, este senso de fazerem, de estarem também para os outros. Michael Jackson e Beyoncé, vê aqui as características deles tão artísticas, tão corporais, esse movimento que eles tinham, mas tudo tão bem detalhado, tão bem analisado, tão perfeccionista e até por um lado muito belo, porque eles trazem esta essência da beleza que está espelhada na natureza, e Virgem também nos vem ajudar a isso. Então, já fiz aqui também uma grande introdução e eu perco-me a falar sobre estas coisas porque adoro realmente. Vamos aqui já às 5 principais características, lado luz e lado sombra, que eu tive aí a estudar como um bom lado virgem, um lado forte no meu mapa astral de virgem, para trazer aqui. Sim, então, vamos lá isso. A primeira característica vem que virgem é cuidador ou cuidadora. Então, estas são aquelas pessoas que estão sempre prontas para solucionar qualquer problema. Elas são pessoas dotadas de uma compaixão, de uma generosidade, e ela é aquela pessoa que antecipa até as necessidades dos outros, seja em que área seja em que situação seja. Está sempre em busca da forma como é que vai ajudar, como é que vai zelar, como é que vai proteger e como é que consegue servir cada vez melhor e também cuidar daquela pessoa que está ali. Ela tem os virgens têm esta característica de protegerem também todas as pessoas, principalmente aquelas que mais amam. Vêm mesmo com este ímpeto de ajudar os outros e têm medo sempre que aconteça algum mal ou alguma situação esteja mal, e vêm muito equilibrar, cuidar de si e também o cuidar dos outros, não é? Porque esta é quase como se fosse já um lado sombra deste lado cuidador, deste lado de virgem, é que elas não olham para si, elas tendem a, por um lado, cuidar completamente de si, esquecer-se de si, cuidar mais dos outros do que de si, têm este ímpeto da necessidade de ajudar e às vezes abandona-se, tem tendência para adoecer física e psicologicamente devido a essa exaustão de se abandonar e de cuidar dela, para estar sempre em prestação de cuidado, de ajudar, de auxiliar. E muitas pessoas têm tendência a abusar da sua boa vontade, e porque os virgens têm esta sensação, quase que parece que estou a ser egoísta se eu tiver a cuidar de mim, não estiver a cuidar do outro, vem com essa sensação. E por outro lado, está sempre a colocar-se em causa, e eu poderia fazer ainda mais, o que é que eu poderia ter feito ainda mais pelo outro, ou o que é que eu poderia ter acrescentado, qual a solução, qual o apoio, qual o suporte. E às vezes o que está por trás disso, na outra polaridade, é quase um medo do não reconhecimento. Então, e um medo de abrir mão do seu próprio poder, de ter de cuidar do outro. O que é que eu quero dizer com isto? É tão cuidadora, que quase que depois tem ali uma tendência para abafar, e se eu não me sentir útil a ajudar daquela forma ou daquela maneira, se alguém me vai dispensar
mas eu não tenho essa percepção para entender isso, eu vou-me sentir excluída, eu vou-me sentir não reconhecida. E isto é um lado sombra que os virginianos têm. Então é preciso aqui ter essa cautela. E por outro lado, se eu sou tão cuidadora dos outros, por exemplo, em prestação de saúde, se eu sou aquela que está ali a zelar pelo bem, a professora, a educadora, a enfermeira, a terapeuta, tudo que tenha a ver com profissões deste lado de cuidadores. Por outro lado, às vezes eu tenho tendência para ir para a oposição e virar ali uma maníaca, uma obsessiva compulsiva com determinadas situações e até uma hipocondríaca, porque estou ali a analisar tudo ali ao detalhe de como é que eu posso cuidar e às vezes o lado é de um lado sombra é que eu estou ali tão a cuidar que até eu primeiro quase, se eu não, por um lado não penso em cuidar de mim, o lado extremo é que eu só estou a olhar para todas as outras soluções, mas também não estou a cuidar de mim ao mesmo tempo. É uma obsessão. Não estão a entender aqui as diferenças deste lado de luz e deste lado de sombra? Deixa-me aí também nos comentários, porque eu vou gostar realmente de saber disso. Um lado cuidador ou versus um lado de me esquecer de mim, ok? E que a um ponto extremo isso pode virar manipulação ou por outro lado pode virar obsessão. Sim? Depois, o segundo item que eu também trago aqui para trazer é que estes são têm esta energia de humildade, eles são os mais humildes. Não nos podemos esquecer que o palco, o signo anterior é o signo de Leão. Então, Leão é o palco, é o ir para o palco, o mostrar-se. E eles realmente são sinceros, são verdadeiros, e Virgem também tem essa sinceridade, tem essa honestidade, mas são muito mais simples, são muito mais humildes, têm características até um pouco mais de reserva, são mais introvertidos, uma certa calma aparente. Ok, Leão é ali extravasar ali para fora, então Virgem já vem ali mais estar na sua, como se costuma dizer, e até apresenta uma certa calma aparente e que isso esconde em parte uma certa timidez. Sim? Por outro lado, o que isto esconde tem a ver com a parte da crítica. Estas pessoas são os mais críticos do zodíaco. O que é que eu quero dizer com isto? É que se criticam principalmente a eles próprios. Estão-se sempre a criticar, estão-se sempre a julgar, a autocriticar, a autojulgar. E o que isto leva é que necessitam de um lugar de amor e de serem humildes, principalmente para com eles próprios, de se aceitarem tal e qual como são. Porque se vão estar a criticar a primeira pessoa que eles conhecem, que são eles mesmos, então eles vão espelhar crítica lá fora. Então vão ver, estão sempre a observar outras pessoas ou podem estar sempre sujeitos a sentirem a crítica também dos outros. E como eles sentem, é diferente. Porque uma crítica até pode ser positiva, pode ser construtiva e é sempre bom e é sempre enriquecedor, mas estas pessoas, elas sentem como uma crítica um lado um pouco destrutivo, um pouco um lugar de não serem perfeitos, certo? E então vêm a sofrer muito com este lado de crítica e que nada, parece que às vezes, por mais que façam, por mais que se dediquem, parece que nada é suficiente, nunca é suficiente. Então vêm perceber que existe esta necessidade e humildade de
cultivarem esta humildade perante os outros, mas também perante si mesmos, libertarem essa parte da crítica e do julgamento e essa humildade de perceber que nem sempre tudo é como eles pensam que poderia ser, porque simplesmente é. Ok? Venho agora aqui já passar para o ponto número 3. O ponto número 3, e acho que tu vais gostar de ouvir os próximos 2 pontos, principalmente o ponto número 3 e o número 4. Desde já, tu que estás aí a assistir desse lado, sente-te acolhida aqui neste espaço, seja muito bem-vinda. Se já assististe a alguns vídeos, já sabes que eu gosto sempre que tu deixes aí o teu comentário, o teu feedback, para eu saber que tu estás aí desse lado, e por isso vamos lá continuar juntos e tu vais-me dizer que tens um lado virginiano aí no teu próprio mapa, mesmo não tendo o Sol em Virgem, porque existem características importantes e quando nós trabalhamos este arquétipo dentro de nós, nós conseguimos melhorar e evoluir com mais consciência, ok? Porque a astrologia e o tarot, eles ajudam-nos também a isso. E agora sim, o ponto número 3 vem já a ligar a ponte de um lado sombra do item anterior, que é o perfeccionismo. Ou seja, estas pessoas, elas têm essa própria beleza muito própria e muito característica. Quando vemos uma pessoa virgem, elas emanam uma beleza única. Elas são a perfeição da criação, seja como seja, porque uma criação nunca é imperfeita. Ela é sempre perfeita aos olhos de Deus, do universo e do cosmos e da própria natureza. Tudo aquilo que a natureza cria é perfeição. Por isso, eles vêm com este senso de serem também muito perfeccionistas, muito detalhistas e então estão sempre em busca de alcançar a sabedoria e o conhecimento para terem realmente a certeza que é assim. E porque estas pessoas, elas sabem, elas são detentoras do conhecimento, qual e qual como te disse há pouco, elas são regidas por esse Deus de Mercúrio e ele é o senhor também do conhecimento. E então, elas, além desse conhecimento, elas vêm com técnica e que vêm com um senso de o tal olho crítico, elas conseguem fazer a separação do trigo do joio muito analiticamente. E o que é que isto também quer dizer quando nós olhamos para a roda do zodíaco? Vê aqui só este exemplo. O zodíaco ele tem 12 signos, ou seja, a metade da laranja é composta por 6 signos. Então, se é composta por 6 signos, quer dizer que Virgem, ela ocupando ali a 6ª posição, ela está ali a fazer uma transição da metade da laranja que está em baixo para a metade da laranja que está em cima, ou seja, ela faz a transição entre a estação, ela é que fecha ainda mais a estação da primavera e do verão, para depois irmos para o outono, e ela é que vai separar esses grãos, e na antiguidade dizia só pessoas delicadas é que conseguiriam separar esses grãos e tecer a teia que devidamente deveria ser tecida, e só geralmente eram as mulheres ou pessoas, homens com mãos bastante delicadas, por isso este também é uma das grandes características, é essa grande capacidade de manusear e trabalhar também com as mãos. Mas como eu te estava a dizer anteriormente, elas vêm fazer essa separação das colheitas que estiveram a ser feitas desde ali de agosto em Leão e também em julho, agosto e setembro, que são sempre essas alturas das colheitas, sim, porque este signo ele vigora ali desde o dia 23 de agosto até 22, 23 de setembro, quando se dá depois ali o equinócio do outono e iniciamos no signo seguinte, passando para a outra metade da laranja, o signo de Balança. Então, Virgem
traz estas características porque ela também vai dizer assim, o que é que vem do eu, do meu ego e da minha individualidade enquanto pessoa de Leão, signo anterior, para depois o signo seguinte ser o signo de Balança, que é o meu relacionamento com os outros. Então, ela vem de um lugar quase de selecionar depois o que é que eu vou dar aos outros e mostrar aos outros o que é que os outros percepcionem também de mim. Então, traz essa grande capacidade de separação, de análise crítica e de, ok, constatação, isto é útil, isto não é útil, isto vai, isto não vai. E todas as profissões que estejam relacionadas com as características de análise crítica, detalhe, sim, porque a Virgem é aquela pessoa e tu vais identificar isto, tu estás toda contente, olha o que eu fiz, olha, consegui fazer isto, ou por exemplo estás a mostrar o teu trabalho, a tua obra de arte, ou com um título, por exemplo, magnífico, e, por exemplo, esqueceste do acento do i em magnífico e esta pessoa é aquela que vai pegar nesse texto, nesse trabalho e vai dizer assim, pois... Ela consegue logo bater os olhos naquilo que não está certo. Por isso, estas pessoas têm essa grande capacidade de análise detalhista e crítica, dizer assim, não. E então a outra pessoa, por mais contente que esteja, aquela virgem, e às vezes elas tentam, as pessoas, as virginianas ou com virgem forte, tentam não olhar logo para esse lado de estar a criticar aquela falta de acento, por exemplo, é magnífico ou mágico, não é? Mas é mais forte do que elas, por isso não leves a mal, tu já sabes a identificar algumas pessoas que sejam virgem, que tenham estas características e que até em grandes empresas são muito importantes ter este tipo de pessoas a colaborarem e a trabalharem e tu própria identificares também que consegues ter esta análise criteriosa e perfeccionista e também com sabedoria, porque quando elas o fazem, elas sabem o que estão a fazer e se não sabem, elas são as detentoras desse conhecimento porque vão descobrir, elas descobrem isso tudo. Por outro lado, um lado sombra deste perfeccionismo ou desta eu sei, não é? Esta pessoa por vezes tem tendência a perder-se ali nos detalhes, nos pormenores. Ela vai analisar, quase que microscopicamente tudo e depois parece que nunca saem também ali um bocadinho daquele lugar, sim? E então vêm um bocadinho quase que perder-se. Podes vir também um bocadinho aqui este lado do arquétipo do mágico que vem com a energia de Mercúrio a reger Virgem, vem com estas características. Um dos seus lados sombra é saberem tanto, serem tão detalhistas, tão a olhar tão ao profundo, tão ao pormenor e depois às vezes nunca ninguém é suficiente, nada é suficiente ou nunca está bom o suficiente e não sai dali para a matéria, ok? E parece que estão sempre a dizer nada é perfeito, nada está bem e pronto, e é assim. E esta pessoa nunca é tão sábia como eu sou. E isto pode ser, às vezes, aquele lado sombra também dos virginianos. Passando aqui para o item número 4. O item número 4, ok? Elas são pessoas que são diligentes, ou seja, elas fazem o que têm que fazer, elas são consideradas as abelhinhas do zodíaco. Eu gosto muito desta característica porque fazem tudo, têm o seu processo, são as detentoras dos processos, dos rituais, da organização,
também da disciplina, da autodisciplina, conseguem fazer e até quando têm um objetivo a cumprir, estas pessoas são muito práticas, muito analíticas, muito objetivas e conseguem concretizar várias situações. São pessoas que são extremamente focadas. E o que é que eu quero dizer com isto? Elas sabem a missão maior, a visão maior e podem ter, são as senhoras das 1000 habilidades, podem fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguem estar a fazer, regida por este planeta de Mercúrio, conseguem estar a fazer, mas no reino da sua mente e na sua prática, elas já estão a conseguir visualizar aquilo que vão fazer a seguir, ou qual a tarefa, como é que vão cumprir. E isso é também um dos pontos fortes, é não ficarem tão limitadas a determinadas situações, ok? Então, elas sabem, são as senhoras detentoras, e por isso é que elas detêm de uma inteligência, estas pessoas são dotadas de uma inteligência académica, é muito importante estas pessoas, por exemplo, filmes que não tragam sumo, fruto, conhecimento, não são bons filmes para estas pessoas. Aqueles filmes de piadas de tchá-tchá-rá-tchá, como se costuma dizer, o sentido do humor tem algum, mas para elas o que mais fascina é algo que lhes acrescente também valor, ou que sejam filmes também que lhes façam conexão e sentido com a própria natureza. Estas são aquelas pessoas que adoram fazer listas, têm listas para tudo, conseguem estabelecer esquemas, métodos também, metodologias, como disse há pouco, até em termos de organização, de planeamento. Estou aqui a recordar-me de uma amiga quando eu fui fazer uma viagem ao Brasil em 2017, por acaso ainda hoje falei nessa viagem, e eu fui na altura com o Alexandre, que ainda não era meu marido, era só um amigo colorido na altura, e eu fui lá ficar em casa dela e ele perguntou-me assim: Ana, mas tu nem sequer traçaste nenhum roteiro, nem tens nenhuma ideia para onde é que vais, só compraste a passagem e pronto? E ele estava preocupado com isso e eu disse: eu não estou nada preocupada, conhecendo a Bia como eu conheço, virginiana pura, ela já tem tudo mesmo detalhado, planeado, e ele ficou surpreendido quando eu lhe quero transmitir a ideia de virgem. É assim, a Bia, ela tinha por dia, por hora, aquele lugar, aquele restaurante, e uma vez até fomos a um restaurante com a vista para o Pão de Açúcar, não é? Que eram com uma vista deslumbrante, e ela disse assim, nós chegámos ao restaurante e não tínhamos aquela mesa que ela queria à beira da janela, ao pé da janela. Mas, quando as outras pessoas se levantaram, ela foi pedir ao empregado, disse assim: nós queremos ir para aquela janela. E foi aquela janela para onde nós fomos. Então, é esta a essência do planeamento, esta a essência da organização e da disciplina e também do prazer e do servir também o outro. Por isso, este é um exemplo de uma pessoa que tem esta virgem forte. Não fosse ela também uma médica pediátrica tão bem conceituada como é no Brasil. Pronto, um beijinho para ti, Bia, se estiveres a ver este vídeo. E este vídeo também é dedicado a ti. Pronto, e não estava aqui no meu roteiro, não estava nos meus planos, tal e qual como uma boa virginiana teria, já estava a fugir aqui dos planos. Uma virginiana com um carneiro, como eu te falei, não sei se teria muito certo, mas vamos lá. E agora, por outro lado, o lado sombra deste lado diligente, dessas senhoras que conseguem fazer tudo muito detalhadamente, tudo num planeamento, uma boa organização e estrutura, vem o lado de lidar com a falha. Então, como eu te disse, estas pessoas precisam de rituais,
precisam de método, precisam de praticidade, são muito analíticas e vêm perceber que o sucesso só é alcançado através da experiência. E o que é a experiência? Nada mais, nada menos que é tentativa, erro. Todas as pessoas têm medo de falhar, isso está certo, mas tal e qual como no item anterior eu te estava a mencionar, pode haver aqui um senso quase de procrastinação, de ficarem bloqueadas e estagnadas e parou, porque nunca é boa o suficiente, porque eu posso vir a cair, porque eu posso vir a falhar, porque eu vou ser criticada. Então vejam aqui quantos terapeutas, quantos cuidadores, quantos até empreendedores que por um lado têm este lado virginiano, que é preciso ter este método, ter esta prática, ter estes rituais, mas por vezes não trabalham este arquétipo de virgem para se sentirem inteiros, para se sentirem plenos e perceberem que um bom planeamento, sim, é preciso ter, mas também é preciso ter esta mutabilidade e adaptabilidade para as coisas, a vida e a própria natureza têm o seu fluxo, ok? E às vezes nem sempre tudo tem que ser assim tão rígido, tal e qual como os mililésimos de segundo, aqueles cêntimos, tal e qual como as coisas são, porque a vida acontece e é assim. E então existe este mundo de um senso muito pragmático, muito prático, e então venham também integrar na sua vida o sexto sentido e perceberem que a sua intuição também é uma palavra-chave na sua própria evolução, no seu próprio serviço, no serviço ao mundo, à humanidade. E, como estava a referir, se forem empreendedores, também trazerem este fator-chave de intuição é muito importante e abrir mão de que tudo tem que ser perfeito ao mililésimo, ok? Não é para procrastinar e é abrir para a big picture, não é? Não é ficar ali a analisar só o detalhe, é amplificar um caminho muito maior que querem alcançar. E agora de uma forma muito rápida, porque já me alonguei muito neste vídeo, espero que estejas a gostar, o item número 5 que eu trazia aqui para o signo de Virgem está relacionado com esta prestação e o ser útil, este senso das coisas fazerem sentido, esse desejo interno de ser útil para a humanidade. E convém perceber que ser útil primeiro é para si e depois também para os outros. Vem trazer esta harmonia e este equilíbrio entre isso, ou seja, a sua prestação. Eles são aqueles que vêm cuidar do mundo e estes virginianos são extremamente importantes porque eles vêm cuidar de tudo o que está ao seu redor, prestarem-se aos outros, doarem-se também aos outros, abrirem o seu coração em vulnerabilidade total, porque eles são realmente aquelas pessoas que podem demorar um bocadinho até serem conquistadas, mas depois, quando elas gostam ali desse senso de vamos juntos, seguimos juntos, estamos juntos, ter esse senso também de amigo, de solidariedade, de fraternidade também é do signo de Virgem. Um lado sombra deste lado de ser útil e de prestação é de vassalagem, ok? Ou por outro lado sirvam-me a mim de uma forma muito seca, muito egoísta, a pessoa quer julgar-se super irritante, super autocrítica, super importante ali e vejam-me aqui como eu sou quase um lado sombra muito virginiano de
querer mandar em alguém e de desejar vassalagem total e de dependência total. E então vem aqui aprender a doar o seu coração e perceber que a sua sabedoria é múltipla, é vasta, é infinita e que a principal sabedoria vem aceitar-se tal e qual como são, a sua maior criação, que são eles mesmos na sua totalidade, de todas as situações que já te referi ao longo deste vídeo. Só aqui mais uma dica, não é ao caso que Virgem dá-se ali no mês de setembro, que é o mês 9, e a carta de Virgem é a carta do ermita, a carta número 9. Ele vem dotado desta sabedoria, ele sabe que é o detentor, ele vai em busca, ele vai em análise, ele vai em pesquisa, de uma forma para servir o mundo. São os grandes sábios, os grandes professores também que estão associados a este arquétipo de Virgem. Por isso, qualquer pessoa que queira cuidar, que queira ensinar, tem que ter este arquétipo muito bem harmonizado e equilibrado. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Obrigado por assistires até aí ao final. Diz-me aqui qual foi aquela característica que foi aí na mousse e encontramos mais à frente num outro vídeo. Até ao próximo vídeo. Um beijinho e até lá.